Você está na nova tradução da linguagem de hoje. Atualizado isso, meu filho? Portanto, sem demora pedi para chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado falar da parte do Senhor. Amém, pastor? Deixa Deus te usar como sempre. Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém. Bom estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos, bendizermos e engrandecermos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vou louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, nos fez o convite para estar aqui nessa noite. Ele que esteve, a sua digníssima esposa, lá ano passado, no aniversário da nossa igreja, e hoje eu estou aqui pagando uma dívida, Hoje eu estou aqui com o Grupo Heróis da Fé. Como foi falado, nós não viemos com o grupo todo, porque para vir para cá nós temos que sair mais cedo de lá, E a gente mora do outro lado da poça, e aprendi isso quando vim dirigir aqui uma igreja em 2010. Eu dirigi uma igreja aqui em Niterói, em Charitas, e eu vinha para cá 3 vezes por semana. E o pessoal falava: pastor, você está lá do outro lado da poça? Eu falei: estou do outro lado da poça. E eu ia, obrigado, de Caxias, vinha para cá para Charitas, na zona sul de Niterói, para dirigir uma congregação, e fui muito feliz. Então, eu feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite. Quero convidá-los, aproveitando que estamos de pé, para que você abra a sua Bíblia, no livro do Gênesis, livro da criação, capítulo 28, versículos do 10 em diante. O livro do Gênesis, livro da criação, capítulo 28, versículos do 10 em diante. Glória a Deus. Vou contar também da minha divisa, irmão Luciano, João louvou o Senhor. Os irmãos encontraram? Na versão da Bíblia que eu tenho em mãos, diz assim, Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti, a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Eu não vou orar. Já foi orado, Nós cremos na oração dos servos de Deus. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu gosto de fazer sermões expositivos. Nada contra o sermão temático, nem textual, nem biográfico, mas eu gosto do expositivo, porque o expositivo é aquele onde você expõe a Escritura, você explica a Escritura. Essa passagem, esses textos, são textos onde o Senhor Deus se revela a Isaque a Jacó através de um sonho. E é interessante que chega a noite
E diz o texto, Jacó tem sono, pega uma pedra, e usa essa pedra por cabeceira, e quando ele vai deitar nessa pedra, ele começa a ter sonhos. Sonhos que na verdade não são sonhos provocados pela psique. Sonhos que são na verdade uma ação do Espírito Santo. Sonhos que na verdade são uma revelação de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo nessa passagem aqui é que nem toda pedra que aparece no nosso caminho é de tropeço. Existem certos tipos de pedra que são providas pelo Senhor para que através daquela pedra o Senhor possa se revelar a todos nós. Existem situações na nossa vida que Deus permite passarmos por dificuldades, por apertos, por aflições, mas é nessa aflição, é nessa tormenta, é nessa tempestade que o Senhor se manifesta e se revela a nós com o seu poder e a sua glória. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei se você está passando por alguma tormenta neste exato momento, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Deus, Ele tem controle de tudo, e glorifique a Deus por essa tormenta, porque nessa tormenta, com certeza, de uma forma ou de outra, Deus vai se revelar a você de maneira poderosa. Você crê assim? Diga glória a Deus, diga aleluia. Quando eu observo essa passagem, eu observo que Jacó, nesse sonho, ele, no final do sonho, ele acorda, ele faz uma declaração. Ele diz verdadeiramente: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão o quê? A casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O que me chama a atenção nesta passagem é que ali não havia prédio. Não havia prédio, pastor Eduardo. Não havia ali nenhum templo suntuoso. Não havia ali nenhum templo com pedras de mármore, nenhum templo com granito, nenhum templo enfim, com coisas que viessem mostrar que aquele lugar suntuoso era a habitação de Deus. Nós muitas vezes nos equivocamos muito porque nós observamos muito aquilo que está diante dos nossos olhos. Às vezes nós olhamos para um templo suntuoso, grande, com vários departamentos, com uma estrutura física muito boa, com várias repartições, com lambri, com granito, com mármore. A gente fala: essa aqui é a casa de Deus. E Jacó vem para desmistificar tudo isso. Olha aí. Jacó vem para dizer que não é a condição do lugar, a condição material que determina se um lugar é casa de Deus ou não. Quando eu observo essa passagem, eu vejo nessa passagem características que Jacó dá para identificarmos se um lugar é casa de Deus ou não. O título da minha mensagem nesta noite é: Casa de Deus, como identificá-la? A primeira característica da casa de Deus que eu observo nesta passagem está no versículo de número 12. Diz a Bíblia que Jacó teve um sonho, e quando ele sonhou, ele viu uma escada que era posta da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A primeira característica que eu vejo naquele lugar, que fez com que Jacó identificasse aquele lugar como casa de Deus, é que casa de Deus, para ser casa de Deus, tem que ser um lugar onde Deus se revele. Deus. Se o lugar onde você congrega, se o lugar onde você está, independente da sua estrutura física, é um lugar onde Deus se revela, é um lugar onde Deus se manifesta, esta é uma das características, que o lugar onde você está não é outro lugar, senão a casa do Senhor nosso Deus. E essa manifestação de Deus pode ser feita de várias maneiras. Como que Deus se revela, pastor? Como que Deus se manifesta? Deus se manifesta através de ações. Você observa na criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2,
Quando Deus vai criar a terra, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se movia, fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. E aqui existe um princípio de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Existe um princípio de hermenêutica que diz que todas as vezes que alguém ou alguma coisa aparece pela primeira vez na Bíblia, pode estar implícito ali uma das suas principais características. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, ele está em movimento. Principal característica do Espírito Santo, ele nunca está parado, ele está sempre em movimento, ele quer sempre agir, ele quer sempre operar, ele quer sempre realizar. Nós é que fechamos o coração, nós é que trancamos o coração, mas acredite, nesta noite, neste lugar, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, aleluia, ele está agindo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ele está trabalhando na nossa vida. E não se assuste, não se surpreenda se neste lugar o Senhor curar, se neste lugar o Senhor libertar, se você entrou aqui atribulado e saiu daqui com uma paz que você nunca esperou sentir, porque o lugar onde Deus se manifesta, esse lugar é a casa do Senhor nosso Deus. Quem não está entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia. Mas Deus pode se revelar e se manifestar também, não só através de ações. Deus também se revela e se manifesta através da sua voz. Já viu quando você vai na casa de alguém, visitar alguém, e você está chegando próximo da casa dele, e você ainda não viu ele, mas você já ouviu a voz dele? Você chega num lugar e alguém fala assim, ele não está aí não. Se você ouviu a voz dele, você vai dizer assim, não, ele está aí sim. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele. Vamos continuar chamando, ele está aí, eu ouvi a voz dele. Uma das maneiras de Deus se manifestar, escute, através da sua voz. Talvez você não esteja vendo aqui o Senhor Deus, mas se você já ouviu Deus falar aqui neste lugar, aleluia, esta é uma característica da manifestação de Deus. É Deus dizendo, olha, me adore porque eu estou na casa, me adore porque este lugar é minha casa, me adore porque se você já ouviu a minha voz, eu estou neste lugar, porque neste lugar, aleluia, é a minha casa. Então a primeira característica de casa de Deus é o lugar onde Deus se revela. Segunda característica da casa de Deus, versículo de número 13, diz aqui, e eis que o Senhor estava em cima de onde? Da escada, em cima dela, e diz, eu sou Adonai, eu sou Adonai, eu sou o amo, eu sou o teu amo, eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, trarei a ti a tua semente. Segunda característica de casa de Deus, casa de Deus é um lugar onde Deus manda. O Senhor estava em cima, o Senhor disse, eu sou o Senhor. Casa de Deus é um lugar onde Deus governa. Ei, escute, casa de Deus não é democracia. Tem muita gente que acha que casa de Deus é o lugar onde a maioria decide. Tem denominações históricas que a igreja coloca o pastor e tira o pastor. Você sabia disso? Tem denominações históricas que para resolver qualquer coisa na igreja tem que fazer assembleia e votar. A maioria que decide. Mas quando você vai à luz da revelação da palavra, você observa que todas as igrejas da Ásia Menor tinham problemas, mas o Senhor não ia atrás da igreja para a igreja resolver. O Senhor não ia atrás nem de ministério, porque ministério auxilia o pastor, mas não vai dar conta da igreja. Você sabia que se aconteceu alguma coisa de errado aqui, e essa igreja for processada,
Não é ministério que vai responder? Quem vai responder é esse camarada aqui? E tem igreja aí que ministério acha que tem que... Não, posso ter que consultar um ministério. Ele consulta quando ele quer consultar, quando ele precisa, mas não é obrigado, porque não tem base bíblica para isso. Todas as igrejas da Ásia tinham problemas. E o Senhor foi aonde? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o responsável pela ordem espiritual e material, pela administração espiritual e material da casa. Paulo levanta Timóteo, um evangelista, e fala: vai à igreja de Éfeso e põe em ordem lá. Paulo levanta Tito e vai até a ilha de Creta e estabelece lá presbíteros, arruma isso, arruma aquilo outro. É o pastor. Escute. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia. Igreja é Deus governando. Igreja é Deus dirigindo. E Deus dirige a igreja por onde? Pela sua palavra e pelo anjo da igreja, que é o representante legal de Deus na igreja. Igreja é o lugar onde Deus manda. Igreja não é democracia. Agora, igreja também não é autocracia. Igreja também não é qualquer. Você sabia que tem irmãos? Aqui em Maria Paula não, mas lá em Caxias tem algumas igrejas. Na Demi também não tem, mas lá em Caxias tem algumas igrejas que o irmão chega e dá uma ideia, uma suposição, um conselho ao pastor, e se o pastor não faz o que ele quer, ele fica bicudo. Como se o pastor fosse obrigado a fazer aquilo que ele quer, seguir a ideia dele, como se ele fosse o dono da verdade. A igreja não é autocracia, não. A igreja não é o que você quer, não. Eu costumo dizer na Demi que igreja não é táxi nem Uber. Igreja é ônibus. Táxi é que você diz, entra para cá, vamos para lá. Uber é que diz, vai por aqui que é melhor. Igreja não é táxi nem Uber. Igreja é ônibus. Tem um itinerário próprio. Se você está nela, segue o itinerário e vai glorificando a Deus e acabou. Igreja é ônibus. Igreja tem a direção e a visão que Deus dá ao pastor dela. E se você quer ser feliz, some com o seu pastor, junte-se com ele, para que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Porque divisão é algo que nem o inferno quer isso para ele. Divisão é algo tão terrível que nem o diabo quer isso para ele. Jesus falou que o inferno, o diabo, os demônios, a casa do diabo não é dividida. Quem já foi da macumba sabe disso. Um demônio respeita o outro e obedece o outro. Quando é para fazer um trabalho, para desfazer um trabalho de macumba, faça um trabalho para um demônio que está acima daquele. E quando o outro chega e fala, sai fora, e sai fora mesmo, porque lá tem obediência. Lá no inferno não tem bagunça não. E se a divisão é algo tão terrível que nem o diabo quer isso para ele, irmãos, como é que pode ter divisão na igreja? Una-se com seu pastor. Igreja não é autocracia, nem democracia, não é o que eu quero, nem o que a maioria quer, é o que a palavra determina, é o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz em Isaías capítulo 8, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz, nunca verão a alva. Siga a palavra, siga o seu pastor. Terceira característica da casa de Deus, versículo de número 14. Casa de Deus é o lugar onde Deus nos faz promessas, ó. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Casa de Deus é o lugar onde Deus nos faz promessas. Quem tem promessas de Deus aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora precisamos entender que as promessas de Deus se dividem entre promessas pessoais e promessas universais.
Promessas pessoais são aquelas que Deus faz a todos nós individualmente. Cada um de nós aqui temos uma chamada, uma vocação, algo pessoal, particular. Mas também todos nós coletivamente temos aquela promessa universal. O que é promessa universal? Aquela que Deus faz a todos os crentes, indistintamente. Promessa de morar no céu, se entregar a vida a Cristo. É só para um? É para qualquer um que entrega a vida a Cristo. Promessa do Senhor guardar, proteger, dar livramento. É só para um? É para todos que entregam a vida a Cristo. Mas independente da promessa ser pessoal, particular ou universal, como foi falado aqui, toda a promessa é condicional. Toda promessa tem condição. Até para ir para o céu tem condição. Você precisa se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Quando o Senhor chamou Salomão, lá no livro de 1 Reis 3,14, o Senhor diz a Salomão: se andares na minha presença, nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, é a condição. Se você fizer igual fez teu pai Davi, também prolongarei os teus dias. Toda promessa é condicional. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é que nós queremos ser abençoados por Deus, mas só queremos que Deus cumpra a parte dele na aliança. Nós não queremos cumprir a nossa parte na aliança, mas toda promessa é uma aliança. Para o outro cumprir a parte dele, nós precisamos cumprir a nossa. Eu cansei de ouvir no seminário pessoas me perguntando: pastor, como é que é isso? A pessoa diz que tem uma chamada para ser pastor, tem promessa de Deus, ela morre e nem aceitar Jesus aceitou. Como é que Deus tem uma chamada com alguém e a pessoa não aceita Cristo? Mas ela tinha promessa de ser pastor, Deus tinha uma chamada com ela, uma vocação. E eu falo simples: porque Deus não criou robôs. Deus deu ao homem livre escolha, volição. O Deus que te faz promessas, Ele te dá um privilégio, mas não te obriga a aceitar o privilégio. A escolha, a decisão é sua. É igual aquela história que se falou muito, né? Agora, graças a Deus, está se desmistificando isso. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem te disse que tem promessa de Deus não morre? Como tu viu isso na Bíblia? Não cumpre a tua parte no acordo, não, para tu ver se tu não tem promessa e morre sem ver ela se cumprir. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, meu irmão. E outra, dependendo da promessa, tu pode até estar na posição, tu pode até morrer sem ver ela se cumprir, mas Deus vai cumprir mesmo assim. Mas como é que é isso? Deus me faz uma promessa, eu estou na posição, eu morro e mesmo assim não vejo ela se cumprir. Sim, depende da promessa. Uma irmã recebeu de Deus uma promessa de que seus filhos desviados não iriam se perder, Deus iria alcançar todos eles. Ela morreu e não viu eles serem alcançados, mas no dia do sepultamento, 3 deles naquela mesma hora já tinham levantado a sua mão e tinham voltado para Jesus. Aleluia. Você pode até não ver a promessa se cumprir, mas o Deus que é fiel, aleluia, Ele é fiel para cumpri-lo. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aliás, esta é outra característica da promessa de Deus. Se Deus te fez promessas, escute bem, e foi Deus que fez, porque também tem isso, né? E muita gente diz: Deus me fez promessa. A pergunta é: foi Deus mesmo? Porque infelizmente nós temos profecias, mas temos também profetadas. Nós temos visões, mas temos também visagem. Nós temos revelações, mas temos também revelamento. Tem muita gente presa à revelação, à profecia de coisas que nunca foi Deus quem prometeu.
Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus nesses últimos dias é discernimento de espírito. Eu acho que todo pastor tinha que pedir esse dom, discernimento de espírito. E é bíblico. Paulo diz: buscai os dons. Você tem que pedir, você tem que buscar. Eu tenho que pedir ao Senhor me dar discernimento de espírito. Discernimento de espírito para, como líder, saber se quem está do meu lado está comigo mesmo ou se está de falsidade. Porque discernimento de espírito é um dom que faz você discernir não só se o espírito é maligno ou é de Deus, é discernir o espírito do próprio homem, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Tem muita gente que te abraça aí, meu irmão, quando tu vira as costas. Peça a Deus o discernimento de espírito. Senhor, me dá o discernimento de espírito. Eu quero saber se quem está comigo é sincero mesmo ou não. Eu quero saber se uma revelação, se uma profecia, se um sonho é do Senhor ou se não é do Senhor. Porque também tem isso, tem gente que acha que todo sonho é revelação, meu irmão. O teu psiquismo ele não para não. A tua psique não para não. Salomão, escrevendo em Eclesiastes 3, Salomão diz que dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Vivemos numa cidade violenta. Tu lê a televisão, é assalto, é morte, é isso, aquilo, outro. Aí tu sonha com um bandido te perseguindo e te dando tiro. Aí tu acorda, o Senhor me revelou que o diabo está furioso. Não. Às vezes é teu psiquismo. Ficou na tua cabeça aqui, você está impressionado, é normal. Mas isso quer dizer que Deus não revela? Eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que tu temos que ter um equilíbrio. Temos que ter o quê? Um equilíbrio. Você não pode cair para o lado do fanatismo, mas também não pode cair para o lado do formalismo. Tem que ser equilibrado. Por isso que temos que buscar a Deus em oração, em jejum, sim, mas também em conhecimento, aleluia, da sua palavra. Mas se foi Deus quem te fez a promessa, numa coisa eu vou dizer a você por experiência própria: pode descansar, porque se Deus te fez a promessa, meu irmão, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Talvez você entrou aqui triste, abatido, dizendo: pastor, mais um ano começou, mais um ano foi embora, e eu não estou vendo nada acontecer, pastor, eu estou ficando desanimado. Eu quero dizer uma coisa para você: olha, se o tempo está passando e ainda não se cumpriu, não desanime, pelo contrário, se alegre. Pastor, me alegrar porque o tempo está passando e a promessa não se cumpriu? Sim, se alegre. Porque escute, quanto mais o tempo passa, mais perto está o dia de Deus cumprir a promessa que fez na sua vida, aleluia. Se um ano se passou e não se cumpriu, glorifica a Deus, é menos um ano. Se um mês se passou e não se cumpriu, glorifica a Deus, é menos um mês, aleluia. Se um dia passou e não se cumpriu, glorifica a Deus, é menos um dia. Porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo de... Aqui, olha para mim. Deus não vai determinar o tempo já está determinado. Deus já determinou o tempo daquilo que prometeu para você se cumprir. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, é para ficar mais alegre, é para ficar mais feliz. O tempo está passando, vai chegar o dia está chegando o dia, é menos um ano, é menos um mês, é menos uma semana, é menos um dia. Vai chegar a hora em que eu vou oferecer o meu culto de ações de graças ao Senhor, aleluia, pelo cumprimento das suas promessas. Você pode glorificar Deus pelas suas promessas? Glorifica a Deus, porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Casa de Deus é o lugar onde Deus não faz promessas. Quarto, versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste, e eu não sabia. Casa de Deus é o lugar onde Deus se faz presente. Quem já sentiu a presença do Senhor ali? Eu já senti. Escute, Deus não visita a igreja, Deus habita na igreja. Às vezes eu ouço crentes com aqueles jargões antigamente, falta de conhecimento, né? Quando o fogo caía, dizia assim no trabalho: o culto ontem foi uma bênção,
Deus visitou a igreja. Visitar a igreja é coisa de Antigo Testamento, irmão. É linguagem do Antigo Testamento. Era no Velho Testamento que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, mas não entrava. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, influenciava ela, capacitava ela para ela fazer aquilo que humanamente ela não podia fazer, mas depois o Espírito Santo ia embora. Então naquela época visitava mesmo, mas hoje não. No Novo Testamento, Deus não visita a igreja, Deus habita na igreja, Ele mora na igreja. Quem visita não pode mudar nada, quem visita não pode arrumar nada, quem visita não pode mexer nada, mas quem habita pode, quem habita mexe, quem habita tira, quem habita arruma, quem habita arranca quem tiver que arrancar, quem habita bota quem tiver que colocar, quem habita tem autoridade para mexer na casa. Aleluia! Aleluia! Deus não visita a igreja, Ele habita na igreja. Aí me dá uma ira santa, pastor Eduardo, quando eu vejo pastores que deveriam estudar mais a palavra, ler mais a Bíblia, e se você não entendeu o que é a igreja, eu recomendo você ler a carta de Paulo aos Efésios. E eu fico pensando que tem crentes que acham que a igreja é um Israel mais ou menos. E aí, para ficar melhor, porque Israel é o supra-sumo de Deus, aí eu tenho que voltar às práticas judaicas. Aí eu tenho que botar equipar. Sabe que tem pastor agora que usa equipar? Tem que botar o talit. Tem pastor botando talit. Tem pastor botando arca. Tem pastor tocando até chofar na igreja. O chofar é tocado para invocar o Espírito Santo, meu irmão. Como assim invocar o Espírito Santo? Tem irmãos que quando chega em setembro, no Shana Tová, no Ano Novo Judaico, segundo a cultura judaica, na semana que antecede o Shana Tová, abre-se uma janela no céu, e quem fizer jejum e fizer pedidos naquela semana, vem tudo dobrado. Tem até um pastor na internet falando isso aí, diz ele que é judeu. Não vou falar o nome dele não. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que você quer ser abençoado mais, abençoado dobrado, na semana do Shana Tová, se Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que, bota aí, bota aí, como é que você vai ser mais abençoado? Se Paulo está dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com o que, irmão? Pelo amor de Deus, como é que ele te abençoou com o quê? Com todas, não tem espaço para mais nada, o sacrifício foi perfeito, com todas as bênçãos espirituais, dos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você que está em Cristo já tem todas as bênçãos. O que é a igreja, pastor? A igreja não é um judaísmo melhorado ou inferior. Deus pega os judeus, tira eles do judaísmo e chama para a sua presença. Pega a igreja, tira do paganismo e chama para a sua presença. E agora faz um povo seu, onde aqui ninguém é judeu, onde aqui ninguém é pagão, onde aqui nós somos um povo só, o povo do Senhor. Se o judaísmo fosse o supra-sumo de Deus, não precisava da igreja. Olhe para mim, quem tem promessa do Espírito Santo habitar nele é a igreja ou Israel? Quem tem a promessa de ser arrebatado é a igreja ou Israel? Quem tem a promessa de morar na Nova Jerusalém, governando com Cristo, é a igreja ou Israel? Então para com esse negócio de ficar botando Israel em cima da igreja. A igreja superior a Israel, muito mais. Como é superior aos ímpios do paganismo, a igreja está lá em cima.
Bíblia, irmãos. A igreja precisa de Bíblia. Amém. Palavra de Deus. Cuidado com a internet. Aparece um camarada lá que você não sabe quem é, não sabe qual é a confissão dele, não sabe qual é a formação teológica dele, não sabe quem é o pastor dele. E pega um monte de texto lá e torce tudo, e mistura tudo, e faz uma miscelânea. E joga para você, e você olha assim, isso aí está na Bíblia. Na Bíblia tem muita coisa. Até dizer que Deus não existe, está na Bíblia. Depende do contexto. Depende dos princípios de interpretação. Porque a Bíblia é um livro de quase 4.000 anos, irmãos. De costumes que não são mais os nossos, de uma língua, de línguas que são mortas, de escritores que estão mortos. Você precisa interpretar a Bíblia. Deus não visita a igreja, Deus habita na... A presença de Deus nos conforta. Nós estamos encerrando. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus, que às vezes eu olhando de fora, eu dizia assim, Moisés é muito abusado. Porque Deus falou para Moisés assim, vai guiar meu povo no deserto. Aí ele chega e fala assim, se o Senhor não prometer que vai conosco, não nos faça subir daqui. Só vou se o Senhor prometer que vai conosco. Se o Senhor não prometeu, eu não vou. Como é que vai dizer isso para o Deus da glória? Como é que vai dizer para Deus, botar condição, dizer só vou se for isso, aquilo? Quem é Senhor aqui e quem é servo? Mas de tanta intimidade com Deus, que Deus falou assim, a minha presença será contigo. Amém. Para te fazer descansar. Tem hora, irmãos, que só a presença do Senhor para fazer a gente repousar e descansar. Eu me lembro que em 2008, filho, a gente dirigia a congregação lá em Nova Iguaçu, lá em Jardim Paraíso. 2008, 2007 mais ou menos, né? Penso num lugar longe, quase chegando em Campo Grande, estrada de Madureira, chegando aí perto da Ambev, Michel. Perto da Ambev ali, Viaduto Oscar Brito. Um lugar onde só tinha mato. Saía 4 horas da manhã para pegar no trabalho da Barra, pegava 6 horas da manhã. Você tem uma ideia, minha esposa na cozinha, a vaca meteu a cabeça na janela da cozinha. Minha esposa fazendo comida. E meu filho pequenininho, e eu acordei pela madrugada para orar. E falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Que eu trouxe minha família para cá, não conheço ninguém aqui, não tem ninguém aqui, que sacrificante. E eu senti como se o Espírito Santo desce por trás de mim. Eu estava de joelho lá da cama, e eu senti aquela presença me envolvendo por trás de mim, me abraçando, como se estivesse o Senhor me envolvendo. E o Senhor falou comigo assim, a minha presença, aleluia, está contigo, eu estou contigo aqui nesse lugar. Aquilo ali renovou minha alma, porque a presença do Senhor, escute, é garantia de vitória. Parece jargão evangélico, né? Mas é Bíblia. O salmista no Salmo 56, versículo 9, ele disse, quando eu a te clamar, então retrocederão os meus adversários. Isto sei eu, ó Deus, porque tu estás comigo, aleluia. Quando o Senhor está conosco, quando o Senhor está conosco, os inimigos retrocedem, a luta vai embora, tudo é passageiro, aleluia. O Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. Para mim poder encerrar, o último ponto. Falei aqui sobre as características da casa de Deus, né? Primeiro, a casa de Deus é o lugar onde Deus se revela. Segundo, a casa de Deus é o lugar onde Deus manda, Deus governa. Terceiro, a casa de Deus é o lugar onde Deus faz promessas. Quarto, a casa de Deus é o lugar onde Deus está presente. Quinto e último, a casa de Deus é a embaixada dos céus. Versículo 17. Versículo 17. E temeu e disse, quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Vou encerrar aqui. Você sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada é um país dentro de outro país. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, seja num prédio, seja numa casa, aonde for a embaixada, não é território americano, embora esteja nos Estados Unidos.
ali é Brasil. Se um bandido, se um vagabundo, seja brasileiro ou qualquer outro, conseguir escapar do governo americano, das autoridades americanas e entrar na embaixada do Brasil ou qualquer outra, ninguém pode entrar se o país não autorizar entrar. Ah, mas está no meu país. Mas aqui não é o seu país, aqui é o meu país. Se fugir para lá, meu irmão, teve um caso desse aí, anos atrás, de um brasileiro